Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 1. O Advento do Senhor Krishna. Certa vez, o mundo estava sobrecarregado pela desnecessária força de defesa de diferentes reis, que eram de fato demônios, mas se faziam passar pela ordem real. Naquela ocasião, o mundo todo ficou perturbado, e a deidade predominante desta terra, chamada Bhumi, foi ver o Senhor Brahma para lhe contar as calamidades que os reis demoníacos lhe causavam. Bhumi assumiu a forma de uma vaca e apresentou-se diante do Senhor Brahma, com lágrimas nos olhos. Ela estava desolada e, chorando para invocar a compaixão do Senhor, relatou a situação calamitosa da terra. Depois de ouvir isso, o Senhor Brahma ficou muito aflito e partiu imediatamente para o Oceano de Leite, onde reside o Senhor Vishnu. O Senhor Brahma estava acompanhado de todos os semideuses, encabeçados pelo Senhor Shiva, e Bhumi também o seguia. Chegando à praia do Oceano de Leite, o Senhor Brahma começou a apaziguar o Senhor Vishnu, que outrora salvara o planeta Terra, assumindo a forma transcendental de um javali. Nos mantras védicos, existe uma espécie particular de oração, chamada Purusha Sukta. De modo geral, os semideuses oferecem suas reverências a Vishnu, a suprema personalidade de Deus, cantando Purusha Sukta. Aqui se entende que a deidade predominante de cada planeta pode ver o Senhor Supremo deste universo, Brahma, sempre que existe alguma perturbação em seu planeta. E Brahma pode aproximar-se do Senhor Vishnu na praia do Oceano de Leite, em pé e sem poder vê-lo diretamente. Existe um planeta neste universo, chamado Svetadvipa, e naquele planeta existe um oceano de leite. Entende-se através de vários textos védicos que, assim como há um oceano de água salgada dentro deste planeta, existem várias espécies de oceanos em outros planetas. Em algum lugar há um oceano de leite. Em outro lugar há um oceano de óleo. Em algum outro há um oceano de bebida alcoólica e muitos outros tipos de oceanos. Purusha Sukta é a oração padrão que os semideuses usam para apaziguar a suprema personalidade de Deus, Kshirodakashayi Vishnu. Ele é a suprema personalidade de Deus, através do qual aparecem todas as encarnações dentro deste universo. Nessa ocasião específica, todos os semideuses também ofereceram a oração Purusha Sukta, a suprema personalidade de Deus, mas aparentemente não obtiveram resposta. Então o Senhor Brahma pessoalmente sentou-se em meditação, e o Senhor Vishnu transmitiu uma mensagem a Brahma. Brahma, por sua vez, passou a mensagem aos semideuses. Este é o sistema para receber o conhecimento védico, que se origina da suprema personalidade de Deus, e é dado a Brahma por meio do coração. Como diz o início do Srimad Bhagavatam, Tene Brahma Ridha. O conhecimento transcendental dos Vedas foi transmitido ao Senhor Brahma através do coração. Aqui também, da mesma maneira, só Brahma pôde entender a mensagem dada pelo Senhor Vishnu, e ele a transmitiu aos semideuses para sua ação imediata.
A mensagem era: a suprema personalidade de Deus aparecerá na Terra muito em breve, junto com suas poderosas potências supremas. E enquanto ele permanecer no planeta Terra para executar sua missão de aniquilar os demônios e estabelecer os devotos, os semideuses deveriam também permanecer lá para ajudá-lo. Todos eles deveriam nascer imediatamente na família da dinastia Yadu, onde também o Senhor aparecerá no momento oportuno. A própria Suprema Personalidade de Deus, Krishna, apareceria pessoalmente como filho de Vasudeva. Antes de sua vinda, todos os semideuses com suas esposas deveriam aparecer em diferentes famílias piedosas no mundo, só para ajudar o Senhor a executar sua missão. A palavra exata que se usa aqui é Tat Priyartham, que significa que os semideuses deveriam aparecer na Terra para agradar ao Senhor. Em outras palavras, qualquer entidade viva que exista só para agradar ao Senhor é um semideus. Os semideuses também foram informados de que a porção plenária do Senhor Krishna, Ananta, que mantém os planetas universais ao estender seus milhões de capelos, também viria à Terra antes do aparecimento do Senhor Krishna. Além disso, eles foram informados que a potência externa de Vishnu, Maya, que encanta todas as almas condicionadas, também apareceria só para executar o propósito do Senhor Supremo. Depois de instruir e tranquilizar com doces palavras todos os semideuses, bem como a Bhumi, o Senhor Brahma partiu para sua própria morada. Brahma é o pai de todos os Prajapatis, ou progenitores da população universal, e reside no planeta material mais elevado, chamado Brahmaloka. O líder da dinastia Yadu, rei Shurasena, reinava sobre o país conhecido como Mathura, o distrito de Mathura, e também sobre o distrito conhecido como Shurasena, que recebeu esse nome por sua causa. Devido ao governo do rei Shurasena, Mathura tornou-se a capital de todos os reis dos Yadus. Mathura também se tornou a capital dos reis da dinastia Yadu, porque os Yadus eram uma família muito piedosa e sabiam que Mathura é o lugar onde o Senhor Krishna vive eternamente, assim como também vive eternamente em Dwarka. O filho de Shurasena, Vasudeva, casou-se com Devaki. O pai de Devaki, conhecido como Devaka, havia dado um dote suficiente, porque tinha muita afeição por sua filha. Ele dera centenas de quadrigas completamente decoradas com equipamento de ouro. Depois do casamento, Vasudeva voltou para casa, em sua quadriga, com a esposa recém-casada. Naquele momento, Kamsa, o filho de Ugrasena, voluntariamente tomou as rédeas dos cavalos da quadriga de Vasudeva e começou a dirigir para agradar sua irmã Devaki. Segundo o costume da civilização védica, quando uma moça se casa, o irmão leva a irmã e o cunhado para a casa deles. Porque a moça recém-casada pode sentir muita separação da casa de seu pai, o irmão vai com ela até a casa de seu sogro. O dote completo dado por Devaka era o seguinte: 400 elefantes completamente decorados, com guirlandas de ouro, 15.000 cavalos decorados e 1.800 quadrigas.
também providenciou que 200 belas moças seguissem sua filha. O sistema kshatriya de casamento, ainda comum na Índia, dita que, quando um kshatriya se casa, algumas dúzias das jovens amigas da noiva, além da noiva, vão para a casa do rei. As seguidoras da rainha são chamadas de servas, mas de fato elas agem como amigas da rainha. Esta prática prevalece desde tempos imemoriais, mas pode remontar pelo menos até o tempo antes do advento do Sr. Krishna, há 5.000 anos atrás. Foi por isso que Vasudeva levou para casa outras 200 belas moças, junto com sua esposa. Enquanto os noivos passavam em sua quadriga, diferentes espécies de instrumentos musicais ressoavam, indicando o momento auspicioso. Havia búzios, cornetas e tambores. Vibrando combinados, eles executavam um belo concerto. O cortejo passava suavemente, com Kamsa dirigindo a quadriga. De repente, veio do céu um som miraculoso, anunciando especificamente para Kamsa. Kamsa, você é tão bobo. Está dirigindo a quadriga de sua irmã e de seu cunhado, mas não sabe que o 8º filho desta irmã irá matá-lo. Kamsa era o filho de Ugrasena, da dinastia Bhoja. É dito que Kamsa era o mais demoníaco de todos os reis da dinastia Bhoja. Logo depois de ouvir a profecia que veio do céu, ele agarrou Devaki pelos cabelos e estava para matá-la com sua espada. Vasudeva ficou assustado com o comportamento de Kamsa e, para acalmar o cunhado cruel e sem vergonha, começou a falar, tomado de muita razão e evidência. Ele disse: meu querido cunhado Kamsa, você é o rei mais famoso na dinastia Bhoja, e as pessoas sabem que é o maior guerreiro e um rei valente. Como é que está tão enfurecido que prepara para matar uma mulher, que é sua própria irmã, na ocasião auspiciosa do casamento dela? Porque você deve ter tanto medo da morte. A morte já nasceu junto com seu nascimento. Desde o dia que você nasceu, já começou a morrer. Suponhamos que tenha 25 anos, isso significa que já morreu 25 anos. A cada momento, a cada segundo, você está morrendo. Por que então deve ter tanto medo da morte? A morte final é inevitável. Pode morrer ou hoje, ou daqui a 100 anos. Você não pode evitar a morte. Por que você tem tanto medo? Na verdade, a morte significa a aniquilação do corpo atual. Logo que o corpo atual para de funcionar e se mistura aos 5 elementos da natureza material, a entidade viva dentro do corpo aceita outro corpo, de acordo com sua ação e reação presentes. É o mesmo que quando um homem anda na rua. Ele avança um pé, e quando está certo de que seu pé está em chão firme, ele levanta o outro pé. Dessa maneira, um após o outro, os corpos mudam e a alma transmigra. Veja como os insetos das plantas mudam de um ramo para o outro com tanto cuidado. De forma semelhante, a entidade viva muda de corpo logo que as autoridades superiores decidam sobre seu próximo corpo. Enquanto uma entidade viva estiver condicionada dentro deste mundo material, ela deve tomar corpos materiais, um após outro. Seu próximo corpo é oferecido pelas leis da natureza, segundo as ações e reações desta vida.
Este corpo é exatamente como um dos corpos que vemos em sonhos. Durante nosso sonho, enquanto dormimos, criamos muitos corpos por causa da mente. Podemos ter visto ouro e também uma montanha, e por isso num sonho podemos ver uma montanha de ouro, combinando as duas ideias. Às vezes, em sonho, vemos que temos um corpo que voa no céu, e nesse momento esquecemos completamente nosso corpo atual. Da mesma forma, temos que ver que estes corpos que temos agora estão mudando. Quando você obtém um corpo, esquece o corpo passado. Durante um sonho, podemos fazer contato com tantas novas espécies de corpos. Mas quando estamos despertos, esquecemos todos eles. E, de fato, estes corpos materiais são as criações de nossas atividades mentais. Mas, no momento presente, não nos recordamos de nossos corpos passados. A natureza da mente é inquieta. Às vezes ela aceita algo e imediatamente rejeita a mesma coisa. Aceitar e rejeitar é o processo da mente em contato com os 5 objetos de gozo dos sentidos: forma, paladar, olfato, som e tato. Em sua maneira especulativa, a mente entra em contato com os objetos de gozo dos sentidos. E quando a entidade viva deseja um tipo especial de corpo, ela o consegue. Portanto, o corpo é uma oferta das leis da natureza material. A entidade viva aceita um corpo e aparece de novo no mundo material para desfrutar ou sofrer de acordo com a constituição do corpo. A não ser que tenhamos um tipo especial de corpo, não podemos desfrutar ou sofrer de acordo com nossas inclinações mentais herdadas da vida anterior. O tipo particular de corpo é de fato oferecido a nós, conforme nosso estado mental na hora da morte. Planetas luminosos como o Sol, a Lua ou as estrelas refletem-se em diferentes espécies de reservatórios, como água, óleo ou ghee. O reflexo move-se de acordo com o movimento do reservatório. O reflexo da lua está sobre a água, e a água que se move faz com que a lua também pareça estar se movendo. Mas, na verdade, a lua não está se movendo. De maneira semelhante, por invenção mental, a entidade viva obtém diferentes espécies de corpos, embora, de fato, ela não tenha ligação alguma com tais corpos. No entanto, por causa da ilusão, encantada pela influência de Maya, a entidade viva pensa que pertence a um tipo específico de corpo. É assim que acontece com a vida condicionada. Suponhamos que uma entidade viva esteja agora numa forma de corpo humano. Ela pensa que pertence à comunidade humana, ou a um país, ou a um lugar específicos. Ela se identifica desta maneira, e dali se prepara para outro corpo, que de fato não precisa. Esses desejos e invenções mentais são a causa de diferentes espécies de corpos. A influência encobridora da natureza material é tão forte que a entidade viva se satisfaz com qualquer corpo obtido, identificando-se com este corpo com muito prazer. Por isso, peço-lhe que não se deixe dominar pelos ditames de sua mente e corpo. Assim, Vasudeva pediu a Kamsa que não tivesse inveja de sua irmã recém-casada. Não se deve invejar ninguém, porque a inveja é a causa do medo,
tanto neste mundo como no próximo, quando se fica diante de Yamaraj, o senhor da punição após a morte. Vasudeva apelou a Kamsa em favor de Devaki, dizendo que ela era irmã mais nova dele. Ele apelou no momento auspicioso, na ocasião do casamento. Uma irmã ou irmão mais novo deve ser protegido como se fosse um filho. Esta situação especial é tão delicada, Vasudeva argumentou, que se você a matar, isto irá contra sua boa reputação. Vasudeva tentou acalmar Kamsa por meio de boa instrução, bem como por discriminação filosófica. Mas Kamsa não queria ser acalmado, porque sua associação era demoníaca. Por causa de suas companhias demoníacas, ele foi sempre um demônio, embora tivesse nascido numa família real muito elevada. Um demônio nunca se interessa por nenhuma boa instrução. Ele é como um ladrão determinado. Podemos dar-lhe instrução moral, mas esta não surtirá efeito. Analogamente, aqueles que são demoníacos ou ateístas por natureza têm dificuldade para assimilar qualquer boa instrução, por mais autorizada que seja. Esta é a diferença entre o semideus e o demônio. Aqueles que podem aceitar boa instrução e se esforçam por viver de acordo com ela são chamados semideuses. E aqueles que são incapazes de receber essa boa instrução são chamados demônios. Fracassando em sua tentativa de acalmar Kamsa, Vasudeva se perguntava como protegeria sua esposa, Devaki. Quando existe um perigo iminente, uma pessoa inteligente deve tentar evitar a situação perigosa, tanto quanto possível. Mas se, apesar de se esforçar com toda a inteligência, ela não consegue evitar a situação perigosa, não há culpa de sua parte. Devemos nos esforçar ao máximo para executar nossos deveres, mas se a tentativa falha, não é nossa culpa. Vasudeva pensava em sua mulher da seguinte maneira: por enquanto, deixe-me salvar a vida de Devaki. Então, mais tarde, se houver filhos, verei como salvá-los. Ele ainda pensou: se no futuro eu tiver um filho que possa matar Kamsa, exatamente como Kamsa está pensando, então ambos, Devaki e a criança, serão salvos, porque a lei da providência é inevitável. Mas agora, de um jeito ou de outro, deixe-me salvar a vida de Devaki. Não existe certeza sobre como uma entidade viva entra em contato com um certo tipo de corpo, assim como não existe certeza sobre como o fogo no incêndio entra em contato com certo tipo de madeira na floresta. Quando há um incêndio na floresta, é certo que o fogo às vezes salta sobre uma árvore e atinge outra pela influência do vento. Assim também, uma entidade viva pode ser muito cuidadosa e temerosa em relação à execução de seus deveres, mas ainda assim é muito difícil que ela saiba que espécie de corpo terá na próxima vida. Maharaj Bharata executava com muito cuidado os deveres da autorrealização, mas por acaso desenvolveu uma afeição temporária por um veado e teve de aceitar sua vida seguinte no corpo de um veado. Vasudeva, após deliberar como salvaria sua esposa, começou a falar com Kamsa de maneira muito respeitosa, embora Kamsa fosse o maior pecador. Algumas vezes acontece que uma pessoa cheia de virtude como Vasudeva
tenha de bajular uma pessoa má como Kamsa. É assim com todas as transações diplomáticas. Embora Vasudeva estivesse muito aflito, externamente se apresentava animado. Isso porque ele sabia que Kamsa era muito atroz e desavergonhado. Vasudeva disse a Kamsa: Meu querido cunhado, por favor considere que você não corre perigo da parte de sua irmã. Você está esperando algum perigo, porque ouviu uma voz profética vinda do céu. Mas o perigo deve vir dos filhos de sua irmã, que não estão aqui agora. E quem sabe, sua irmã pode vir a ter ou não ter filhos no futuro. Considerando tudo isto, você está seguro por enquanto. Nem há razão para temor de parte de sua irmã. Se houver algum filho nascido dela, prometo que apresentarei todos eles a você, para as devidas providências. Kamsa conhecia o valor da palavra de honra de Vasudeva e ficou convencido com este seu argumento. Por aquele momento, ele desistiu do odioso assassinato de sua irmã. Vasudeva ficou satisfeito e louvou a decisão de Kamsa, que regressou à sua casa. Todos os anos subsequentes, no devido curso do tempo, Devaki dava à luz a um filho. Vasudeva e Devaki geraram 8 filhos e também uma filha. Quando nasceu o primeiro filho, Vasudeva manteve sua palavra de honra e levou a criança imediatamente à presença de Kamsa. Dizem que Vasudeva era muito elevado e famoso por causa de sua palavra de honra, e ele queria manter esta fama. Embora fosse muito doloroso para Vasudeva entregar o filho recém-nascido, Kamsa ficou muito alegre em recebê-lo. Mas Kamsa sentiu uma certa compaixão com a atitude de Vasudeva. Este evento é muito exemplar. Para uma grande alma como Vasudeva, não há nada considerado doloroso no cumprimento do dever. Uma pessoa erudita como Vasudeva executa seus deveres sem hesitação. Por outro lado, uma pessoa como Kamsa jamais hesita em cometer uma ação abominável. É dito, portanto, que uma pessoa santa pode tolerar todas as espécies de condições de vida miserável. Um homem erudito pode cumprir seu dever sem esperar por circunstâncias favoráveis. Uma pessoa odiosa como Kamsa pode agir em qualquer maneira pecaminosa, e um devoto pode sacrificar tudo para satisfazer a suprema personalidade de Deus. Kamsa ficou satisfeito com a ação de Vasudeva. Surpreendendo-se que Vasudeva cumpria sua promessa, e estando com compaixão dele satisfeito, Kamsa começou a falar como segue: Meu querido Vasudeva, você não precisa apresentar esta criança para mim. Não corro perigo por causa desta criança. Ouvi que seria o 8º filho nascido de você e de Devaki que iria me matar, porque devo aceitar esta criança sem necessidade. Pode levá-la de volta. Satisfeito com o comportamento de Kamsa, Vasudeva regressou para casa com seu primogênito. No entanto, não podia acreditar nele, porque sabia que era um descontrolado. Uma pessoa ateísta não pode ser firme em sua palavra de honra. Quem não consegue controlar os sentidos não pode ser firme em sua determinação. O grande político Chanakya Pandita disse: jamais deposite sua confiança num diplomata ou numa mulher. Aqueles que se entregam sem restrições ao gozo dos sentidos jamais podem ser verazes,
nem se pode depositar fé neles. Naquela ocasião, o grande sábio Narda veio até Kamsa. Ele fora informado de que Kamsa tivera compaixão de Vasudeva e lhe devolvera seu filho primogênito. Narda estava muito ansioso por acelerar a descida do Sr. Krishna, para quanto antes possível. Foi assim que informou a Kamsa que em Vrindavana, personalidades como Nanda Maharaj e todos os vaqueiros e as filhas e esposas dos vaqueiros, e em Mathura, Vasudeva, o pai dele, Shurasena, e todos os seus parentes nascidos na família de Vrishni, da dinastia Yadu, junto com seus amigos e bem-querentes, eram de fato semideuses. Narda advertiu a Kamsa que tivesse cuidado com eles, pois Kamsa e seus amigos e conselheiros eram todos demônios. Os demônios estão sempre com medo dos semideuses. Depois de ser assim informado por Narda do aparecimento dos semideuses em diferentes famílias, Kamsa imediatamente ficou alerta. Ele compreendeu que, como os semideuses já estavam aparecendo, o Sr. Vishnu logo viria. Ele logo prendeu seu cunhado Vasudeva e Devaki e colocou-os atrás das grades da prisão. Dentro da prisão, atados por correntes de ferro, Vasudeva e Devaki geraram um filho homem ano após ano, e Kamsa, achando que cada um dos meninos era a encarnação de Vishnu, matou-os um após o outro. Ele estava especificamente temeroso da oitava criança, mas depois da visita de Narda, concluiu que qualquer criança poderia ser Krishna. Por isso, era melhor matar todos os bebês nascidos de Vasudeva e Devaki. Esta ação de Kamsa não é muito difícil de compreender. Existem muitos exemplos na história do mundo de pessoas da ordem real que mataram pai, irmão ou toda uma família e amigos para a satisfação de suas ambições. Não há nada de surpreendente nisto, pois o demoníaco pode matar qualquer pessoa por causa de suas ambições nefandas. Kamsa ficou sabendo de seu nascimento anterior, pela graça de Narda. Ele soube que em seu nascimento anterior, ele fora um demônio chamado Kalanemi, e que fora morto por Vishnu. Tendo nascido na família Bhoja, ele decidiu tornar-se o inimigo mortal da dinastia Yadu. Krishna ia nascer naquela família, e Kamsa tinha muito medo de ser morto por Krishna, assim como fora morto em seu último nascimento. Antes de mais nada, Kamsa prendeu seu pai Ugrasena, porque este era o principal rei entre as dinastias Yadu, Bhoja e Andaka. Kamsa também ocupou o reino de Shurasena, pai de Vasudeva, e se declarou rei de todos estes lugares. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 1 de Krishna, intitulado O Advento do Sr. Krishna.